Oi, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para mais uma aulinha de português, tá? Na última aula, nós finalizamos a parte do período composto por coordenação, ok? Nós finalizamos, né, as orações coordenadas, tá? Nós vimos aí as orações coordenadas assindéticas e as orações coordenadas sindéticas, ok? Vocês fizeram vários exercícios, né, sobre orações coordenadas e agora nós vamos dar sequência, tá? Na nossa apostila com o período composto também, mas agora nós vamos trabalhar com o período composto por subordinação, certo? Então, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente, que vocês têm que entender é por que o período agora ele vai ser chamado de período composto por subordinação, tá? Então, é o seguinte, as orações coordenadas são orações independentes entre si, tá? São aquelas orações em que uma não depende sintaticamente da outra. Nós vamos trabalhar agora orações subordinadas, que são aquelas orações dependentes, tá? São aquelas orações que vão depender de uma outra oração para que elas tenham sentido completo, certo? Vocês já viram que num período, quando eu vou separar as orações, eu tenho que localizar os verbos e de acordo com a quantidade de verbos, nós vamos classificar as orações, tá? As orações subordinadas, elas são divididas em 3 tipos. Nós temos as orações subordinadas substantivas, que são aquelas que vão exercer a função de substantivo. Nós temos as orações subordinadas adjetivas, que vão exercer a função de um adjetivo. E nós temos as orações subordinadas adverbiais, que são aquelas que vão exercer a função de um advérbio. Tudo bem? A apostila vai trazer todos esses tipos de orações, vai trazer os exemplos, exercícios, mas nós vamos trabalhar aos poucos, tá? Então, o primeiro tipo de oração que nós vamos trabalhar das subordinadas vai ser as orações subordinadas substantivas, tá? O que é interessante vocês memorizarem, vocês gravarem? As orações subordinadas substantivas, elas sempre vão iniciar por uma conjunção integrante, tá? Quais são as conjunções integrantes que nós temos? Elas podem iniciar pela conjunção que ou pela conjunção se. Então, quando vocês tiverem um período para separar as orações, na hora dos exercícios, né, que vocês vão ter um período aí para separar as orações, lembrem que as orações subordinadas, substantivas, elas vão iniciar ou na conjunção que ou na conjunção se, tá? Na maioria dos casos, elas iniciam com a conjunção que, tudo bem? Mas o se, ele também vai aparecer, tá? Essas orações subordinadas substantivas, elas são divididas em 6 tipos. Tudo vai depender da função que elas vão ter em relação à oração principal, tá? Então, elas podem ser substantivas subjetivas, se elas tiverem a função de sujeito, objetiva direta, função de objeto direto, objetiva indireta, função de objeto indireto, completiva nominal, com a função de complemento nominal, predicativa, com a função de predicativo, e apositiva, quando elas tiverem a função de aposto, tá? Mas daí vocês podem me perguntar, mas como assim, professora, né? Como eu vou saber? Então, vocês sempre vão analisar o que é que está faltando na oração principal, tá? Porque de acordo com o que estiver faltando na oração principal, a oração subordinada, ela vai ter a classificação. Então, você vai observar lá, separou oração principal e oração subordinada. Observou a oração principal, viu que na oração principal, por exemplo, está faltando um sujeito, provavelmente a oração subordinada